Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Montando um Aquário Marinho de Renglion, filtro Renglion, a estrela do show desse aquário, né? E no episódio de hoje, como vocês estão vendo, a gente vai ensinar vocês a montar o aquário completo. Esse é o aquário marinho mais simples que eu já montei na minha vida, pessoal, ele é muito básico e a gente fez vários testes para mostrar para vocês o que dá para economizar, aonde dá, aonde que não dá, em que situações dá para economizar. Por exemplo, a gente só tem um termostato, por enquanto a gente não está usando ventoinha, controlador de temperatura. A gente fez alguns testes por aqui, mesmo batendo 35 graus no ambiente que fica o aquário, não passou dos 27,5. Então a gente vai passar várias dicas no decorrer do vídeo, qual que é o básico necessário que você precisa para montar seu aquário e que testes você pode fazer no decorrer da montagem do aquário para ver o que você vai precisar investir a mais ou a menos para o seu aquário. Ansiosos? Vamos lá mostrar a montagem, mas antes disso, para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo, também siga a gente no Instagram, que é Manos.aquarismo, e na plataforma de lives, que é Thiago Prado, com zerinho no lugar do Thiago. Então agora, bora pro vídeo! Vamos lá então, pessoal, mas antes de começar a mostrar para você montagem de aquário marinho, se você se apaixonar por esse hobby do aquarismo marinho, se interessar, quiser aprender mais, a gente tem um curso completo, literalmente um curso completo, e não é pago não, é um curso gratuito aqui no YouTube chamado Aquário Marinho de A a Z, que é uma série completa que a gente fez com cerca de 40 vídeos, passando desde o básico até o avançado do aquarismo marinho. Eu vou deixar a playlist aqui em cima para caso você queira ir maratonar e aprender aprofundado de uma maneira não vista em nenhum outro lugar, como a gente fez aqui no YouTube do Amantes do Aquarismo, beleza? Vamos lá então montar aquário? Então, bora lá! Vamos começar então, pessoal, pela parte aí do aquário em si, né? Esse aquário em específico que estamos utilizando é um aquário de 50 de comprimento, 28 de largura e 30 de altura. Ele dá em torno de 40 litros aí de volume, e litragem real, que é quanta água de fato vai ter nele, tem em torno de 34, 33 litros mais ou menos, tá? Que é uma litragem legal aí, não é um aquário nem muito pequeno, nem muito grande, e é um aquário legal aí que você já pode colocar praticamente qualquer tipo de móvel que aguente aí pelo menos aí uns 50 quilos, colocando aí com a margem de segurança, tá? O que eu recomendo é que seja um aquário retangular e não cubo, apesar de ser bem comum montar cubo marinho. Para montar um layout de rochas, você consegue montar com muito mais opções um aquário retangular do que um aquário cubo para aquários pequenos, tá? Quando a gente fala de aquários grandes, aí o negócio muda um pouquinho. E nesse caso, pessoal, para quem não conhece, esse aquário curva aqui é um kit de aquários que vem da Oceantec. Tem várias medidas e aquários até maiores do que esse curvo. A gente já montou muitos aquários, faz mais de 3 anos que a gente monta aquários com esses aquarinhos curvos da Oceantec. Montou de camarão, plantadinho, agora marinho, enfim. Agora vamos falar um pouquinho do hardscape do aquário marinho, que é substrato e rochas. O que eu recomendo aqui é sempre você utilizar o substrato e rochas para aquário marinho. E eu não recomendo nem você colocar uma camada muito grande de substrato, no máximo 5 centímetros, assim como eu não recomendo você colocar uma quantidade muito grande de rochas, tá? De substrato, eu recomendo que seja de granulometria entre 0,5 até 1,5 milímetro, menos do que isso você vai ter o problema do substrato voar muito, e mais do que isso, os grãos começam a ficar muito grandes e começa a acumular sujeira dentro deles, tá? Para calcular o tipo, a quantidade de substrato, vocês pegam o comprimento vezes largura, vezes a quantos centímetros de substrato vocês querem, depois multiplica isso por 1,3, tá bom, pessoal? No caso, pessoal, que a gente tem 50 de comprimento multiplicado por 26 de largura, multiplicado, por exemplo, por 5 centímetros de substrato, a gente tem 6,5 kg. Multiplicado por 1,3, nós temos em torno de 8 kg de substrato. Então esse potinho aqui de 6,5 kg, na verdade já vai dar o suficiente para uns 4 centímetros mais ou menos, tá? Para esse aquário em específico, então a gente vai usar o balde inteiro. Nesse caso, esse substrato é o de 0,5 a 1 milímetros Purite Sand Flowers, que ele é bem branquinho e eu gosto de substrato bem branquinho. Já na parte das rochas, a gente vai estar utilizando aí as Reef Saver da Marco Rocks, tá?
Existem alguns outros tipos de rocha de aquário marinho que o quilo é mais barato, como o Zanzibar e tal, só que são rochas muito mais pesadas. Então se você pesar pelo volume da rocha, você vai ver que o preço do quilo, o preço do volume vai dar mais ou menos o mesmo de uma Zanzibar e de uma rocha como a Reef Saver. A Marco Rocks em si, eles têm vários tipos de rocha de preços diferentes, essa daqui é a mais barata, tá? Para um aquário simples até compensa mais montar com uma rocha como essa, porque como a gente vai colocar muito coral incrustante, nem compensa fazer aqueles platôs, aqueles braços, porque não adianta colocar, por exemplo, um GSP numa ilha única que ele vai subir pela ilha inteira, vai sufocar todos os corais e todos os corais vão morrer e só vai ter o GSP, ou o outro coral vai subir por cima dele, enfim. Nesse caso a gente vai fazer umas 2, 3, 4 ilhinhas pequenas diferentes, tá? Para colocar diversos tipos de corais diferentes, como por exemplo Leather Ora Green, Leather Spaghetti, a gente vai colocar GSP, vai colocar Zoanthus, vai colocar Clovis Papaya, enfim. A maior parte desses corais são incrustantes, tá? Bom, agora que a gente montou a decoração do aquário, bora começar agora a fazer a água, né? Bom, a água, pessoal, isso não tem muito jeito, vocês vão ter que investir de uma maneira ou de outra, tá? Para fazer água em aquário marinho, a gente utiliza um aparelho que a gente pega a água da torneira, só que a gente não pega a água da torneira diretamente igual a gente faz em água doce, porque existem diversos elementos na água da torneira que em aquário marinho é um pouco mais crítico, tá? Em relação à quantidade de algas, esponja e vários outros seres que podem acabar aparecendo em aquário marinho e dar muita dor de cabeça. Para filtrar esses problemas, esses elementos que estão na água da torneira, a gente utiliza um aparelho chamado deionizador ou deionizador com reversa osmose. Inclusive a gente tem um vídeo completo sobre isso na série Aquário Marinho de A a Z, tá? O importante é, ou você compra o deionizador simples, ou você compra o deionizador com reversa osmose, o kit completo, e aí precisa ser com uma pressurizadora na maior parte dos casos, ou se você não quer investir, tem uma loja grande na onde você mora que vende água doce pronta, água pura, você pode comprar a água aí nessa loja, tá? O que eu recomendo é que pelo menos o sal você tenha em casa para você fazer a sua água com sal. A água doce você pode comprar em loja ou fazer em casa. Agora o sal eu recomendo que você compre até para saber exatamente que sal você está colocando no seu aquário. Thiago, que sal eu compro? Um sal que os parâmetros são próximos dos recifes de corais, tá? O cálcio é em torno de 400, um pouco abaixo, um pouco acima disso. O magnésio é entre 1250 e 1350 mais ou menos, tá? E o DKH, reserva alcalina, que é muito importante, que seja algo entre 7,5, 8 até uns 9,5 mais ou menos, tá? São parâmetros aí próximos dos recifes de corais e que vocês não vão ter muita dificuldade de tocar os seus animais, tá? Esses parâmetros são muito importantes principalmente para os corais. E nesse caso eu recomendo aí um sal de qualidade, que vocês podem ver aquários, principalmente de alto nível, sendo tocados com ele. Pela lógica, mesmo que vocês não coloquem corais muito caros, pensa o seguinte: se você tá vendo diversos aquários de alto nível sendo tocados, então com certeza um aquário simples vai dar certo, tá? Pensando aí em custo-benefício, a gente está usando o Caledonia Sea Salt da Reflowers, porque ele tem um preço muito próximo de sais sintéticos, mas é um sal natural, ou seja, é mais ou menos como se você estivesse colocando aí uma água do recife de coral diretamente no seu aquário. E nesse caso, desse sal em específico, você usa 35 gramas por litro, tá? Eu sempre recomendo que vocês meçam a quantidade de água que você tem, pega uma balancinha, aquelas balancinhas de cozinha, mede a quantidade de sal e aí coloca dentro aí do seu aquário, tá? No nosso caso, pessoal, que a gente tem em torno de uns 33 litros de água, sendo que são 35 gramas por litro de água, tá? A gente deve usar mais ou menos 1,1 kg de sal aí no nosso aquário, mais ou menos, tá? E aí, para bater esse sal, não coloquem diretamente no aquário. Peguem um recipiente, por exemplo, o baldinho é uma coisa que vocês vão deixar só pro aquário, que não tem usado com produto químico nem nada, tá? Vocês vão colocar água, coloca uma bombinha para bater essa água, tá? E aí começa a jogar o sal aos pouquinhos, tá? E aí, se for uma cidade que tá muito frio, por exemplo, tá 10 graus, 5 graus, o sal não vai diluir direito. Nesse caso, eu recomendo você usar um termostato também, um aquecedor, para deixar a água pelo menos acima dos 20 graus, tá? Depois vocês deixam batendo o sal e depois que diluir completamente, vocês podem colocar no aquário de vocês. Uma coisa muito importante também em relação à água, pessoal, eu comentei com vocês aí que questão do sal, tem os parâmetros aí dos recifes de corais e tal, e existem alguns elementos que é muito importante a gente medir no aquário marinho, para saber se está tudo correto, enfim. O básico assim da ciclagem, a gente costuma medir amônio, nitrito, igual ao aquário de água doce também. No aquário marinho, os testes principais são o KH, que é a reserva alcalina, cálcio, magnésio, nitrato, fosfato. KH, cálcio e magnésio são elementos aí consumidos pelos corais, principalmente corais duros. Já nitrato e fosfato são elementos aí que em excesso acaba causando o surgimento de algas, e também a ausência desses elementos é ruim tanto para as bactérias do aquário quanto para os próprios corais, tá?
Então, Thiago, eu sou muito iniciante, eu tô começando no básico. Tem algum teste que é muito importante? Além de ter o refratômetro, pessoal, para medir a salinidade do seu aquário, a densidade da água, né? Também é importante vocês terem um teste de KH, tá? Os outros vocês podem medir em loja, enfim, ou comprar aos pouquinhos, tá? Marca que eu recomendo de custo-benefício é da Colombo, que tem um custo realmente bem legal em relação às marcas que a gente tem hoje no mercado, principalmente comparando as marcas importadas, e tem uma altíssima precisão. Bom, enquanto a nossa água está fazendo, vamos começar a colocar os outros equipamentos, tá? Todo aquário precisa de um sistema de filtragem. Nesse caso, como a própria série diz, a gente vai usar o filtro Hang-On, porque ele é um filtro simples, ele é um filtro barato, ele já vai fazer um pouquinho da circulação no aquário. A gente vai testar se dá o suficiente de circulação nesse aquário, um filtro Hang-On, tá? Senão a gente pode colocar uma bombinha de circulação extra ou um outro filtro Hang-On para ajudar tanto na filtragem quanto na circulação do aquário. Afinal de contas, no mar a circulação é muito forte e a gente quer sempre simular os recifes de corais, tá? Nesse caso, o que eu recomendo é escolher um filtro aí que a vazão da bomba dele seja entre 15 a 20 vezes a litragem do aquário. Se o seu aquário tem, por exemplo, 30 litros, se você colocar 10 vezes a litragem do aquário, seria algo em torno de 300 litros por hora. Se você for colocar 15 vezes, seria em torno de 450 litros por hora. E se for 20 vezes, em torno de 600 litros por hora. Para esse aquário, a gente está usando o HF400 da Oceantec, que é de 450 litros por hora. Não comprem Hang-Ons muito baratinhos que prometem fazer milagre, porque esses filtros são extremamente barulhentos e se faltar energia, ele não tem poder de sucção, ou seja, a água vai ficar lá dentro do Hang-On, não vai voltar a água do aquário para o Hang-On, pode queimar o filtro e você pode também acabar matando seus animais sem circulação e sem oxigenação, tá bom, pessoal? Dentro do filtro Hang-On, eu recomendo que vocês tirem a plaquinha preta que tem dentro dele e aí vocês coloquem mídias biológicas. Você pode colocar, caso queira, um pouquinho de carvão ativado e também coloquem Perlon, tá? Aqui a gente tá usando a mesma mídia que a gente usou no nosso aquário plantado, inclusive é o mesmo Hang-On, até tá um pouquinho sujo, a gente deu uma lavada, mas tá um pouquinho incrustado aí, algumas calcárias. Nesse caso, pessoal, a gente tá usando as mídias da Ifang. A gente tá na descrição do vídeo o nome da Ifang, tá? Pra quem não sabe digitar direito. Ifang é uma marca chinesa, mas é uma marca chinesa de alta qualidade, que chegou no Brasil não faz tanto tempo assim, tá? As mídias esféricas da Ifang, além de elas serem pequenas e caber mais fácil no Hang-On, elas são ocas por dentro. E por ser ocas por dentro, elas conseguem ajudar a remover tanto amonitrito quanto nitrato do aquário, que é um elemento que acaba sendo de nutriente, de alimento para as algas, e a gente quer evitar proliferação de alga que deixa o aquário muito feio, tá? Nesse caso eu tô deixando o Hang-On até sem tampa para vocês verem como é que vai ficar o Perlon depois da gente começar a limpar o aquário, tá bom, pessoal? Além disso, a gente precisa controlar a temperatura. Nos recifes de corais, a temperatura dos corais fica em torno de 25,5, 26 graus, tá? Um pouco acima disso, um pouco abaixo disso, mas nunca muito acima disso, nunca mais do que 28 graus e nunca menos do que uns 22, 23 graus, tá, pessoal? Então a gente vai fazer um teste, tá? Será que a gente consegue manter o aquário marinho só com termostato? Afinal de contas, a gente mora em São Paulo e aqui em alguns dias faz frio, abaixo dos 20 graus, enfim, pode ser ruim para os animais. Então a gente vai testar com termostato. Vai aproveitar também, pessoal, que aqui tá fazendo muito calor aqui em São Paulo, tá fazendo em torno de 35 graus. Então depois eu vou medir a água depois de 2, 3 dias e no final do vídeo eu mostro pra vocês se deu pra tocar esse aquário marinho sem algum sistema de refrigeração, como por exemplo uma ventoinha ou alguma outra coisa assim, tá? E agora que a gente colocou os equipamentos, pessoal, vamos colocar aí, começar a colocar a água nesse aquário, né? Então a ideia é pegar o saquinho que era do substrato, a gente coloca dentro do aquário e começa a jogar água aos poucos, tá? Devagar. Se você jogar água muito fraco, além de bagunçar toda a areia, vai subir um pó muito forte da areia e seu aquário vai ficar todo esbranquiçado e vai levar mais tempo para a água ficar cristalina, tá? Então recomendo colocar aos pouquinhos a água aí até encher completamente o seu aquário. Bom, pessoal, agora que a gente encheu de água, vamos começar a ligar os equipamentos, tá? Vamos recapitular, inclusive, que eu tinha colocado a luminária, eu liguei a luminária antes de mais nada aqui para ajudar na filmagem do aquário, tá? A iluminação do aquário marinho é extremamente importante, porque os corais se alimentam da luz. Sim, os corais em si não, na verdade, mas tem algas que vivem em cima dos corais, que fazem ficar parte da cor deles por causa disso, que a gente chama de zooxantelas ou zooxantelas,
que ficou em cima dos corais. Essas algas simbiontes que a gente chama, né, ou dinoflagelados, elas na verdade se comportam como plantas. O que acontece? Quando bate a luz em cima delas, elas fazem fotossíntese, e quando elas fazem fotossíntese, elas liberam uma substância que o próprio coral se aproveita dessa substância e acaba se alimentando. Então os corais se alimentam dos nutrientes que estão na água, os elementos que estão na água e principalmente da iluminação. Se você colocar uma luminária muito fraca, os corais não vão para frente, podem acabar morrendo por causa disso, tá? Assim como algumas plantas também exigentes em relação à iluminação, se você não coloca uma luminária adequada, elas acabam morrendo, tá? Nesse caso, pessoal, eu recomendo vocês comprarem uma luminária que seja adequada para aquário marinho, que existem muitos aquários já com corais que estejam sendo tocadas por essa luminária. No nosso aquário específico, a gente está utilizando a Aquabar Marine aqui da Aqualuminitec, que é uma empresa nacional, eles fabricam sob demanda essas luminárias, tá? Se vocês quiserem descobrir aí como comprar as luminárias da Aqualum, eles fabricam inclusive luminárias top de linha até para aquários grandes, vocês podem acessar o site deles, que é www.aqualuminitec.com.br, e entrar em contato com eles via WhatsApp, tá? Nesse caso a gente está utilizando a Aquamarine de 40 centímetros. E ela é legal também, pessoal, que ela tem um dimmer que você pode controlar a luz azul e as outras luzes aí. Se você quiser deixar mais azul à noite e tal, e usar com seus animais e tal, você pode usar, tá? A única questão é que ela não é uma luminária com Wi-Fi, essas coisas todas, então a gente acaba utilizando timer para ligar e desligar sempre no mesmo horário. Sempre vocês deixam em torno de 8 a 9 horas por dia a iluminação, tá? Bom, voltando aqui, pessoal, vamos ligar os equipamentos. Sempre coloquem água no hang-on antes de ligar ele, tá? Porque senão ele não consegue sugar água e vai acabar queimando. Coloquem um pouquinho de água. No caso do hang-on da Ocean-Té, como eu falei pra vocês, se tem água dentro dele e acabou a energia, uma coisa assim, quando voltar a energia ele vai conseguir sugar água de novo. O importante é ter um pouquinho de água dentro dele, tá? E aí, pessoal, vocês estão vendo que a água tá um pouquinho turva ainda e tal. Eu vou usar o Aqua Clear da Reflowers, ele é um floculante, tá? Esse não é um item que você precisa comprar para montar seu aquário, mas caso você queira aí para usar periodicamente, turvar um pouquinho a água por causa do substrato, você vai montar mais de um aquário, você pode comprar e usar. A gente monta muito aquário, então a gente acaba compensando ter aqui, porque a gente sempre monta início de montagem, tá? O Aqua Clear vai flocular toda essa sujeira e suspensão que vocês estão vendo na água e vai levar pro filtro. Depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar, tá? E também uma coisa muito importante aqui são as bactérias, tá? As bactérias, pessoal, muitas pessoas falam, por que eu preciso de tudo isso se lá no mar não tem skimmer, não tem filtro, não tem isso, não tem aquilo? Pessoal, as bactérias fazem toda a filtragem do mar, tá? As algas e as bactérias fazem parte da filtragem dos mares, dos recifes de corais, tá? A questão é que as bactérias estão lá há milhões de anos, nosso aquário a gente acabou de montar. Então, a gente pensar que a gente vai ter as mesmas bactérias que no mar, com certeza não é um pensamento correto, tá? E para a gente acelerar o processo de colocar mais bactérias num aquário que não tem praticamente nada de bactérias ainda, bactérias já que são próprias aí para o desenvolvimento dos animais, e não correr o risco da gente ter problemas no aquário, a gente coloca um acelerador de biologia, tanto para montar aquário quanto dosagem de manutenção. Nesse caso, a gente vai estar começando a utilizar o Bacto Start da Colombo, tá? É um produto, a marca é muito antiga já no mercado, mas no Brasil é uma marca nova e a gente vai estar começando a utilizar e fazer testes tanto em aquário marinho quanto em aquário de água doce, tá? Então são bactérias vivas, em contato com a água elas começam a se proliferar e a gente vai utilizar depois de algum tempinho, a gente vai colocar os animais, tá? Em aquário marinho, se você está utilizando um acelerador de biologia bom, depois de uma semaninha você já pode começar a colocar seus primeiros peixes em pouca quantidade, um peixinho, 2 peixinhos no máximo, tá? No aquário pequeno só um peixinho, tipo um palhacinho ou no máximo um casalzinho de palhaço, tá? Nunca coloquem mais que isso, que vocês vão ter problema mesmo usando um acelerador de biologia. E por fim, pessoal, vamos lá ver depois de 24 horas, vocês estão vendo que a água tá bem mais cristalina, o perlon tá até sujo, justamente por causa aí do Aqua Clear da Reflowers, que levou toda essa sujeira aí pro nosso perlon, senão ia demorar muito mais, a gente já fez testes, tá? E acaba demorando muito mais. Eu falei pra vocês, será que aqui a gente vai conseguir manter esse aquário sem ventoinha? Eu acho que sim, tá, pessoal? Pelo seguinte, a gente está testando aí a temperatura, tá? Tá 35 graus em São Paulo, com luminária e tudo mais, e nesse ambiente específico vocês estão vendo que a água fica em 26 graus e meio, não passou de 27,1 graus, tá? Eu vou testar mais, se em algum momento passar de 28 graus a gente vai colocar uma ventoinha. Thiago, onde eu moro é muito quente, tá passando aí dos 28 graus, o que eu faço? Você vai precisar comprar um controlador de temperatura e uma ventoinha, tá? Uma ventoinha própria para aquário, ou fazer uma, enfim. Se você fizer uma, como é aquário marinho, provavelmente ela vai se deteriorar rápido, então é bom comprar uma própria para aquário.
Vocês podem comprar aqueles controladores simples de temperatura para aquário, custam 150 ou 200 reais mais ou menos, tá? E uma ventoinha também custa mais ou menos isso, é uma ventoinha própria para aquário que aguenta a maresia, né, pessoal? Nesse caso a gente não vai estar utilizando por enquanto, mas se você passar de 28 graus eu recomendo que você tenha uma ventoinha e um controlador simples de temperatura. Afinal de contas, não dá para você ficar ligando e desligando a ventoinha manualmente, aí principalmente para quem viaja, enfim. Então esse é o item realmente que eu considero essencial, tá? E por fim, para finalizar, pessoal, a água do aquário marinho evapora, tá? Então a gente tem que ficar repondo a água doce periodicamente aqui. Eu tô repondo na mão, tá? Eu vou fazer uma risquinha no vidro depois, eu vou deixar a minha salinidade em torno de 1,025, tá? Que é a densidade que a gente chama. Você mede isso com refratômetro. O refratômetro é importante ter para você medir a salinidade do seu aquário, tá? Bom, pode deixar 1.023 a 1.026 mais ou menos. Não muito acima disso e não muito abaixo disso, tá? Margem de segurança. O que acontece é a água evapora, os sais minerais não. No momento que evaporar muita água aqui e você não repor essa água, o que vai acontecer? Vai subir lá para 1.030 ou acima disso. Vai ficar muito denso aí o aquário, seus animais podem acabar morrendo, tá? Então você sempre tem que repor. Tenha um refratômetro aí e futuramente a gente vai mostrar como automatizar a reposição de água doce no aquário marinho, tá bom? E para finalizar, pessoal, estamos utilizando aí alimentação para os animais, né? Por enquanto a gente vai começar com uma ração apenas, tá? Que no caso é a Bionautic Flakes da Tropical, que é uma ração geral que vai servir para todos os peixes que a gente vai colocar nesse aquário. Depois a gente vai trazer também para complemento aí de corais, de peixes, a gente vai trazer alimentos congelados da AquaSmart e a gente vai usar isso com complemento na alimentação, tanto dos corais quanto dos peixes, mas no comecinho a gente vai utilizar apenas aí a Bionautic Flakes da Tropical, tá bom, pessoal? É isso então, passamos meio que um geral que você precisa saber aí para o aquário marinho. É isso então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Se tiverem alguma dúvida em relação a como montar esse aquário, pode deixar aqui na descrição, nos comentários, né? E na descrição do vídeo a gente está listando todos os materiais utilizados para a montagem deste aquário. Caso vocês se interessem, queiram comprar em uma loja de aquarismo, queiram comprar na internet, é só acessar aqui na descrição do vídeo, ver os links e procurar que vocês vão achar facilmente cada um desses itens, beleza? É isso então, pessoal, espero que tenham curtido e aguardo vocês nos próximos vídeos aqui da nossa nova série Aquário Marinho de Rengon. É isso aí e até a próxima!